à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, ou não há luz neles. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Ó Deus, eu confio em Ti, Senhor. Eu dependo de Ti. Dependo completamente de Ti, Senhor. Ó Santo Deus, a palavra é Tua. Ela é viva e eficaz. Ó Santo Deus, que esta palavra produza em nós a transformação que só ela pode fazer. Eu te peço, Senhor, fala a cada coração, segundo a virtude do Teu Espírito Santo, segundo o poder que há na Tua palavra, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido conosco, tem nos ajudado, ó Deus, tem nos livrado, tem repreendido o maligno contra a nossa vida. E por isso, Senhor, estamos de pé para Te servir, para Te adorar, para ser mensageiros da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. O capítulo 8 de Isaías é uma repreensão de Deus para Israel e a Síria. Ele fala da breve destruição que essas duas nações iriam sofrer. Eu preguei na última vez que eu estive aqui, eu creio que foi na sexta, na quarta. Eu preguei uma mensagem que falava da palavra de Deus. Por sinal, acredito até que ela era mais adequada para o dia de hoje do que esta que deveria ter sido na quarta. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu avisei à igreja que a próxima vez que eu trouxesse a mensagem, a próxima vez que eu pregasse a palavra de Deus, seria quase que uma continuação dessa mensagem da quarta-feira, porque eu estava com essas duas mensagens prontas. E na quarta-feira nós lemos um versículo lindo do profeta Oséias, que diz, Oséias 8, 12, ele diz: eu vos escrevi, mas vós consideraste isso como uma coisa estranha. E nós falamos nessa mensagem como o povo de Deus, representado ali por Efraim naquela passagem, recebeu a palavra de Deus, que o profeta usado por Deus diz: eu escrevi para vocês as grandezas da minha lei, mas vocês consideraram isso uma coisa estranha. E como eventualmente o povo de Deus considera que aquilo que está na palavra de Deus é uma coisa estranha, uma coisa que está separada e longe da sua vida, está distante do seu dia a dia. E eu mesmo já presenciei algumas pessoas dizendo: mas isso é muito complicado, a Bíblia é muito difícil, a Bíblia é muito estranha, tem muitos símbolos, muitos sinais que são muito estranhos. Mas nós vemos naquele texto o cuidado de Deus em escrever para o seu povo. Eu até fiz uma comparação aqui na quarta, que é como se o noivo, que é Jesus, o noivo, que é o nosso Senhor, escrevesse uma carta de amor para a noiva, que somos nós. E nós, ao lermos essa carta, que é a palavra de Deus, considerássemos ela uma coisa estranha, uma coisa qualquer. E como o Senhor se sentiria ao ver que a sua noiva não levou em consideração a carta de amor que ele escreveu para ela. E na mensagem de hoje, nós continuamos falando sobre a palavra de Deus, usando o texto do profeta Isaías. Nesse momento, o povo está em crise espiritual. Isaías começa a dizer essas palavras aqui porque ele relata nos versículos anteriores que o povo estava habituado a consultar feiticeiros, estava habituado a
dar mais ouvidos às crendices, aos que os feiticeiros diziam. Nos dias de hoje eu diria ao horóscopo, ao mapa astral, a esse tipo de coisa, do que aquilo que Deus tem para falar para eles. E foi exatamente esse o motivo da repreensão de Deus e da mensagem profética que o profeta Isaías transmitiu para o povo do Senhor. A versão corrigida fiel diz o seguinte: a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E quando eu li esse versículo, o Senhor falou ao meu coração da importância de nós buscarmos na palavra de Deus e de validarmos tudo aquilo que nós ouvimos nas rádios, na televisão, nos púlpitos, sobre aquilo que é dito como palavra de Deus. E aí nós separamos alguns exemplos que a Bíblia nos traz para compartilhar com os irmãos. Glória a Deus. No versículo 6, aleluia, o Senhor diz o seguinte para o povo de Deus: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brancamente. Daqui a pouco a gente continua lendo esse versículo. Os irmãos conhecem o tanque de Siloé, conhecem nos evangelhos o que Jesus fez, o que Jesus realizou no tanque de Siloé. E aqui o profeta Isaías faz menção a esse tanque. Antes de entrarmos nesse ponto, eu queria compartilhar com os irmãos como a vida de profeta é difícil. O profeta Isaías foi um homem que sofreu muito só por ser fiel. Ele passava por cada estreito, ele passava por cada situação difícil. Ele passava por algumas situações que eram difíceis porque a mensagem que ele levava afrontava os seus inimigos. E aí isso fazia com que ele fosse perseguido pelos seus inimigos. E isso é o sofrimento natural do Evangelho, ser perseguido pelo mundo. Mas ele passava por momentos difíceis não apenas nesse ponto, nessa questão que é óbvio. Cada um de nós, de alguma forma, é perseguido simplesmente por sermos cristãos. Certamente não com a mesma intensidade que Isaías. Isaías foi cerrado ao meio, porque era um profeta de Deus. Dizem que a execução de Isaías prenderam os seus pés no alto, de cabeça para baixo, e ele foi cerrado ao meio. O autor aos Hebreus descreve superficialmente a morte de Isaías, lá no capítulo 11. E era isso que Isaías sofreu por viver a palavra de Deus. Mas ele sofria algumas coisas também menos trágicas, até algumas engraçadas, que era o próprio Deus que exigia dele. Por exemplo, no versículo 3, Isaías recebe do Senhor o nome que ele tinha que dar para o filho. E eu achei engraçado quando eu li isso aqui. Meu Deus, o Senhor fez isso mesmo com Isaías? Eu fiquei com pena de Isaías. Ele diz o seguinte: e fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maher-Salal-As-Baas. Pode anotar, viu? Anota aí, porque é um bom nome para você colocar no seu filho. E foi Deus que mandou ele anotar, ele dar esse nome para o menino. Como esse menino deve ter sofrido bullying na escola. E engraçado é a tradução, né? A tradução é séria, é grave.
é pesada. Esse nome quer dizer corre a presa e apressa-te ao despojo. E foi terrível o que Deus disse para o profeta logo depois de escolher o nome. Nós rimos, nós achamos engraçado o nome, mas ele recebeu esse nome com um propósito. Isso tinha um significado. E Deus falou duramente para aquele profeta, não por repreendê-lo por nada, simplesmente ele, a vida dele, a família dele, os filhos dele estavam nas mãos de Deus para ser uma testemunha. O filho dele recebeu esse nome para ser um testemunho vivo do que Deus faria àquela nação e qual seria o cumprimento da palavra dele. E ele disse: antes que esse menino consiga dizer papai e mamãe, que o nome dele diz se cumprirá a esse povo. As nações inimigas viriam e levariam os despojos, atacariam a presa. Quem era a presa? Este povo era a presa. Então ele diz: corre a presa e apressa-te ao despojo. E esse foi o nome desse menino. Corre a presa e apressa-se ao despojo. O juízo de Deus estava vindo sobre aquela nação com muita pressa. Em menos de um ano, provavelmente, essa profecia se cumpriu. E esse menino passou a ser uma testemunha viva. Ele mesmo era uma mensagem ambulante de Deus. Quando qualquer vizinho ou vizinha deste casal chegava nessa casa e perguntava como é o nome do menino, eles tinham que descrever, tinham que testemunhar, tinham que testificar do Deus de Israel. Eles diziam: o nome desse menino corre a presa e apressa-te ao despojo. E as pessoas, talvez chocadas, perguntavam por que um nome tão terrível como esse. E eles tinham que dizer: porque esta nação pecou e o juízo de Deus está vindo com pressa. Apesar do nome ser engraçado na nossa língua, Maher Salal As Baas é o tipo de nome que eu não daria para o meu filho, mas ele tem um significado terrível para aquele povo. E por isso que eu dizia que ser profeta de Deus não é fácil. O profeta se sujeitou a isso. Talvez o orgulho de um pai é escolher o nome do filho, botar o seu nome no filho, mas como este profeta servia a Deus, toda a vida dele, toda a casa dele, todas as áreas da sua vida serviam a Deus. Até o seu próprio filho foi ofertado ao Senhor como uma profecia viva, como uma mensagem de Deus, como um recado de Deus para aquela nação. Fora outros momentos delicados que o profeta Isaías passou, como ter que andar sem roupa pelas ruas, demonstrando como aquele povo seria levado cativo. Eles seriam despidos e seriam colocados em uma fila e seriam levados para uma terra estrangeira, prisioneiros de guerra. Então a vida de um homem que decide servir a Deus não é fácil. Ele precisa passar por muitas privações, ele precisa renunciar a muita coisa, simplesmente porque decidiu servir a Deus. Isaías passou por isso, na sua vida, na vida da sua família, na sua morte. Ele testificou que era um homem de Deus em todas as áreas da sua vida. Até o nome do seu filho virou profecia. Até o nome do seu bebê simbolizava alguma coisa no reino de Deus, nos planos de Deus para a vida daquele homem. Mas a mensagem, ela fala sobre palavras, sobre a palavra de Deus, e como Isaías estava comprometido com essa palavra. No versículo 6, quando nós lemos que o povo desprezou
provou as águas de Siloé. E o que isso significa? Ele diz que as águas de Siloé eram brandas, eram águas limpas e tranquilas, era uma fonte que jorrava para um tanque que supria a necessidade da cidade de água. E o povo, segundo a palavra de Deus através do profeta, diz: olha, vocês têm tudo, vocês têm a tranquilidade das águas de Siloé disponível para vocês, vocês têm acesso. E aí eu entendo que as águas simbolizam a palavra, porque no Evangelho Jesus uma vez orienta os seus discípulos e diz: olha, vocês já estão limpos pela palavra. Então a água, ela representa a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é representada por muitos símbolos, assim como o Espírito Santo tem muitos símbolos. O óleo representa o Espírito Santo, o fogo representa o Espírito Santo, uma pomba representa o Espírito Santo. A palavra também possui muitos símbolos. A semente representa a palavra, a água representa a palavra, a lâmpada representa a palavra. E aí ele diz que vocês desprezam as águas tranquilas de Siloé, ou seja, as águas limpas e tranquilas de Siloé, vocês estão desprezando. Ou seja, se tem acesso à palavra, se tem acesso à palavra pura e branda, se tem acesso à palavra que dessedenta a nossa alma. O salmista diz: como um servo brama pela corrente das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Esse povo tinha abundância de água limpa e branda, tranquila, calma. E eles desprezaram isso, segundo o Senhor fala ao povo. Vocês não têm o amor pela palavra, diz o Senhor para aquele povo. Vocês desprezaram estas águas tranquilas de Siloé. E aí, comentarista da Bíblia Pentecostal, que eu quase não leio os comentários, ele disse uma coisa interessante, que o lugar para onde aquele povo foi transportado, cativo, na Síria, é um lugar de águas tribulosas, é um lugar de águas cheias de correntes, é um lugar que não se tinha tranquilidade para você tomar um banho, se refrescar, mergulhar. Eram águas turbulentas. E aí o Senhor deu uma lição de moral para aquele povo. Já que vocês desprezaram as águas tranquilas e brandas e limpas de Siloé, eu levarei vocês para um lugar de águas turbulentas, para tribular a vida de vocês. E essas águas representam os exércitos inimigos que vieram sobre a vida deste povo. Glória a Deus. O Senhor tem nos abençoado com muitas coisas. O Senhor tem nos dado a liberdade de podermos mergulhar na sua palavra, de podermos nos banhar na sua palavra, como se podia fazer no tanque de Siloé. Ele nos deu essa oportunidade de podermos beber dessa fonte. E muitos de nós têm desprezado isso. Muitos de nós não têm dado o devido valor a isso. Aleluia. E aí, no versículo 20 que nós lemos, o profeta, de forma mais direta, usado por Deus, ele fala o seguinte: a lei e ao testemunho. Ele faz nessas duas palavras, nesse início de versículo, ele resume o que é a Escritura, o que é a palavra de Deus. A lei e o testemunho. Se a gente a palavra de Deus, se eles não falarem segundo esta palavra,
não há luz neles. Falar segundo a palavra de Deus era o dever dos líderes de Israel, dos líderes deste povo. Falar a palavra. Uma das colunas da reforma foi a seguinte: a Igreja Católica na época, ela detinha praticamente todos os volumes da Bíblia. Não eram muitos. Não se tinha Bíblia em canto nenhum. O próprio Martinho Lutero só conseguiu ler uma Bíblia quando ele estava fazendo doutorado em teologia. Quando ele já era professor, quando ele era a pessoa que ensinava a Bíblia, foi quando ele leu a Bíblia pela primeira vez. Quando ele teve acesso à Bíblia completa. Não, a Bíblia inteira está aqui. Eles recebiam pequenos fragmentos em que era repassado para as pessoas, que era ensinado. E naquela época a Bíblia católica só tinha 66 livros, exatamente igual a essa que nós temos até hoje. A inserção de alguns livros a mais foi uma ação contra a reforma. Houve a reforma, então para manter alguns dogmas, eles acrescentaram alguns livros para poder ter respaldo. Mas a Bíblia, ela sempre foi a mesma nos últimos 1900 anos, 66 livros. E aí, a palavra de Deus, quando Lutero teve acesso à Bíblia pela primeira vez, ele começou a ler, era uma versão da Vulgata, se eu não me engano, era uma versão em latim, e ele começou a ler, e a palavra começou a tocar no coração dele. Até que um dia ele leu Efésios capítulo 2, que diz: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Aquilo tocou profundamente nele. Ele começou a pensar: então não adianta eu subir uma escada de joelho, porque isso não vai me ajudar a ir para o céu. Não, Lutero, não adianta. Não adianta eu fazer todos esses tipos de sacrifícios e comprar todo tipo de relíquia. Não adianta eu comprar o pedacinho da cruz de Cristo, porque esse item vai me aproximar de Deus. Não, Lutero, não adianta. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom exclusivo de Deus. Isso mudou o coração dele. E aí ele fez a reforma baseada em 5 colunas. E eu vou dizer apenas uma, que é a que interessa a essa mensagem. Uma das coisas que Lutero disse na reforma foi: sola Escritura. Só a Bíblia, só a palavra de Deus é inspirada. Só a palavra de Deus e mais nenhum outro acessório, nenhum outro livro, nenhum outro arranjado. Somente a palavra de Deus é inspirada. Só a palavra, só a Escritura. É estranho como as pessoas hoje em dia querem acrescentar coisas, como se a palavra não fosse suficiente, como se a palavra por si só já não tivesse tudo que a gente precisa para ser salvo ou para ter um relacionamento profundo com Deus. E começam a acrescentar coisas, começam a inventar coisas. Parecem campanhas de marketing. Aí, além da Bíblia, tem o objeto A, o objeto B que tem que ser comprado. Além da Bíblia, você precisa fazer mais isso ou aquilo. Além da Bíblia, você precisa fazer mais o processo A ou o processo B. Mas o que o profeta diz nesse versículo 20 é o seguinte: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, não há luz neles.
Só a Bíblia é suficiente. A Bíblia não precisa de acréscimos e nem decréscimos. Eu não posso somar nada à Bíblia, porque isso seria anátema. Eu não posso tirar nada da Bíblia, por isso seria abominável. Só a palavra. Nós precisamos viver a palavra tal como ela é. O momento mais desconfortável para um líder religioso é quando a Bíblia contradiz a doutrina da sua igreja. Quando chegamos a esse ponto, é vergonhoso. Precisamos voltar para a palavra. Precisamos voltar para a Escritura. Só ela é suficiente. Ela é a carta que o noivo amado nos escreveu. É ela que nos fez nos apaixonarmos por Ele. Esta é a carta que Deus escreveu para você, para dizer tudo o que Ele queria dizer a você. Não há como terceirizar a Bíblia. Nós precisamos conhecer a Escritura, nós precisamos mergulhar nessa palavra e só nela. Se falarem segundo essa palavra, mostra o cuidado de Deus para que nós observemos o que é ensinado, o que é pregado, que nós ouvimos na televisão, que nós ouvimos no rádio. Existem muitas pessoas anunciando o Evangelho em muitos lugares. O que nos resta saber é o que realmente é Evangelho e o que não é. Então, o cuidado de Deus é que nós prestemos atenção no que é pregado, no que nós ouvimos. Às vezes eu vejo cada absurdo nos programas evangélicos por aí, na televisão. Eles estavam vendendo as águas do dilúvio, tinha trilha sonora, nossa, eles botavam um locutor com a voz grossa, as águas do dilúvio. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu parei para ouvir aquilo e eu fiquei olhando, Jesus Cristo. Até o conceito básico da palavra esqueceram, porque quando as águas do dilúvio vieram, veio arrebentando tudo. E a proposta da água era um saco, uns 5 litros de água. Você botava num balde, pegava o esfregão, mergulhava ali nas águas do dilúvio e ia varrer, ia lavar a casa com as águas do dilúvio. Gente, as águas do dilúvio acabou com tudo. Vai acabar com tudo na sua casa também. As águas do dilúvio foram um juízo de Deus. Como é que você faz? Você está com o esfregão lá, você fica dentro do balde, que é a arca. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, não há luz neles. Não há. O salmista no Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se não for segundo a palavra, não há luz. E o que acontece com um lugar onde não há luz? Há trevas. Há trevas. Então precisamos viver a palavra de Deus, e só a palavra de Deus, sem diminuir um tio e uma vírgula.
sem aumentar um ponto ou um acento, somente a palavra, nada mais do que a palavra de Deus é o que nós precisamos. Glória a Deus, aleluia. O Novo Testamento fala de um povo que vivia numa cidade chamada Bereia. Eles eram conhecidos como os bereanos. Bereanos porque eram de Bereia. E o apóstolo Paulo chegou pregando nessa cidade e anunciando Jesus Cristo. Anunciando Jesus Cristo na palavra, usando Isaías, usando Moisés, usando os textos que ele tinha na época. E aí, quando aquele povo ouviu, essa doutrina é um pouco diferente do que a gente aprendeu até hoje, mas eu vou conferir. E eles pegavam as escrituras e começavam a conferir tudo que o apóstolo passava para eles como ensinamento. E a Bíblia diz que muitos deles aceitaram Jesus Cristo porque eles viram que o Jesus anunciado por Paulo era o Jesus da palavra. Era exatamente o mesmo Jesus que nós pregamos aqui, o mesmo Jesus que nós anunciamos aqui, a mesma palavra que nós testificamos aqui. Eu reconheço que eu sou chato com essas coisas, eu sou crítico. Às vezes a pessoa está pregando e eu estou lá de olho fechado. A pessoa fala uma coisa, mínima coisa diferente, o que foi que ele quis dizer? E eu ainda sou generoso, né? Porque eu sempre espero o melhor da pessoa. Eu nunca imagino que aquela pessoa é uma herege. Eu sempre espero o melhor. E eu presto atenção na palavra, e às vezes eu percebo que é pura, só falta de conhecimento na maioria das vezes. E aí basta orar, orientar, ensinar, que se resolve. Mas triste é quando a pessoa propositalmente conduz a palavra para atingir objetivos escusos. A pessoa leva a palavra porque ela quer alcançar alguma coisa lá na frente. Ela tem um objetivo. E vai manipulando, e ajeitando, e comendo partes do texto, sem contextualizar, até chegar aonde quer. E para isso a Bíblia diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, não há luz neles. A palavra é irredutível. Não tem negociação, não tem acordo. Ou é ou não é. Não tem ajeitado. Eu já abri mão de muitas coisas porque não, mas todo mundo faz. Ah, mas é assim mesmo. Mas fulano de tal está fazendo isso. E aí eu me pergunto, o que a Bíblia diz? Eu já aconselhei muitas pessoas em gabinete. E a pessoa queria uma resposta que confortasse o ego dela. E eu dizia: minha filha, meu filho, a palavra diz isso. Não sou eu que faço as regras do jogo. A palavra simplesmente diz isso. Eu não vou mudar a palavra para te agradar. Glória a Deus. E a pessoa engolia seco. Às vezes até tentava, né, um versículo aqui. A Bíblia também não diz isso. Aí só me lembra aquela passagem, né? Jesus lá no deserto, 40 dias, né? Especialista em Deuteronômio. Aí vem o diabo citar um versículo bíblico para ele. Olha só que atrevimento. Olha só que situação ridícula que o diabo se passa. Ele estava
Ele estava debatendo a Bíblia com o Verbo. Ele foi citar um versículo de Deuteronômio para Jesus, o autor de Deuteronômio. Jesus disse para uns fariseus lá, né? Olha, antes de Abraão existir, eu sou. Eu estava lá quando a lei estava sendo escrita. Se você lê as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, crente, o leão, o Aslan, ele dá uma bofetada na feiticeira, ele é um símbolo do cão. Ele diz, quando ela desafia ele, que ele não vai cumprir aquilo que ele diz que quando a palavra foi escrita, ele estava lá. Aquele personagem é um símbolo de Jesus Cristo. E aí chegam os fariseus para falarem para Jesus a respeito da palavra, da Bíblia. Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou, eu já estava lá. Você não está trazendo nada de novo. Não tem inovação nenhuma. É só a palavra. Não adianta acréscimo nenhum. Os grandes avivamentos aconteceram por um mergulho profundo nas Escrituras de Deus. Não foi com gelo seco, nem canhão laser. A Escritura, a palavra, produziu os grandes avivamentos que nós conhecemos, a começar do Pentecoste, de lá para cá, todos eles. Eu vou até antes, né? Acho que o primeiro avivamento que a Bíblia registra é o de Josias. Já com liturgia, talvez foi o primeiro. E o avivamento aconteceu com um redescobrimento da palavra de Deus, que estava enterrada, que estava dentro de uma construção do templo. E quando o jovem rei descobriu a palavra, ele rasgou as roupas, porque aquela palavra confrontava o estilo de vida dele, confrontava quem ele era. Tiago diz que Tiago usa uma figura de um espelho, de um homem que olha para o espelho e esquece do que ele viu. Como é que você olha para o espelho e esquece do seu rosto? Esquece de você mesmo, que você é. É como se ver no espelho e não se reconhecer, não saber que é você que está ali. Assim é um homem que ouve a palavra e não cumpre. É um homem sem identidade. É um homem que não é aquilo que Deus espera que ele seja. É um homem diferente do que Deus fez ele ser. Porque não vive a palavra, não vive de conformidade com a Escritura, ou faz ajustes a essa Escritura, faz adaptações e atalhos para se adequar, para que a palavra se ajuste a ele, em vez dele se ajustar à palavra, que é o que a Bíblia diz. Se transforme, não tome a forma deste mundo, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12. Não se ajuste ao formato do mundo. Glória a Deus. O apóstolo João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, nós já estamos encerrando. Ele fala da palavra. Nós vimos alguns símbolos aqui: a semente, a água, a lâmpada, que nós citamos no Salmo. Inclusive, esse próprio versículo deixa subentendido que a palavra é uma lâmpada, porque quando a pessoa não tem a palavra, ela não tem luz. Mas João traz uma figura poderosa. O apóstolo Paulo usa essa mesma figura, que é de uma espada. João, quando está tendo a revelação do Apocalipse, ele vê Jesus glorificado. E o curioso e o bonito é que ele conheceu Jesus, ele viveu com Jesus. E
quase 70 anos depois, ou talvez mais, Jesus aparece para ele de novo. Além das vezes que apareceu após a ressurreição, João está preso na ilha de Patmos. Ele, na verdade, seria executado, morto. Mas tentaram matar João algumas vezes e não conseguiram. Jogaram João num barril de óleo fervendo para que ele morresse frito, cozido, com queimaduras. E quando ele mergulhou no óleo, quando jogaram ele no óleo fervendo, no caldeirão de óleo fervendo, aquilo não lhe fez dano nenhum. Tiraram João lá de dentro, espantado, né? Só com a pele hidratada, né? E tentaram matar ele de outras formas também, não conseguiram. Disseram: bota esse homem numa prisão isolada, bota ele lá na ilha de Patmos, esquece ele lá, porque a gente não consegue matá-lo. E quando ele estava lá providencialmente, aquele mesmo Jesus que ele deitou a cabeça no peito dele, apareceu para ele. Mas apareceu de uma forma diferente do que ele via. João descreve que os pés dele eram como se fossem latão em brasa, ferro derretido, latão reluzente. Os pés dele eram dourados. Ele tinha um cinto que cruzava o seu peito e uma espada saía da sua boca. Ou seja, da boca de Jesus não saíam palavras, da boca de Jesus saíam lâminas. Imagine essa cena, imagine o espanto de João. A Bíblia diz que João caiu no chão quando ele teve a revelação. O espanto, a glória de Deus foi tão intensa que ele cai no chão com o rosto em terra. Falando em cair no chão, domingo passado foi uma bênção isso aqui. Até a missionária Michele caiu com o poder de Deus sentada ali. A presença de Deus foi tão intensa, foi tão forte aqui, que até a nossa missionária caiu no chão aqui. No chão não, né? Colocaram a cadeira para ela se apoiar. Glória a Deus. E quando João tem a visão, quando ele vê aquela majestade, aquela glória, ele vê saindo da boca de Jesus uma espada afiada saindo da boca dele. Quando a gente fala, nós não imaginamos o efeito que essas palavras têm. Eu fico imaginando a cena, Jesus abrindo a boca e uma lâmina saindo da boca dele, e João apavorado tendo aquela visão. O que é isso? Da boca de Jesus sai uma espada. Ou seja, a sua palavra é uma espada. A sua palavra é uma lâmina aguda. Ela fere. Ela mata o velho homem. E com esse símbolo nós encerramos a palavra de Deus como uma espada aguda saindo da boca do próprio Jesus Cristo e causando naqueles que ouvem essa palavra todo tipo de marcas, cortes, feridas, porque é isso que a palavra produz no velho homem. Ela nos machuca, ela nos fere. A palavra de Deus, ela incomoda. Quando a gente prega, só vitória, só vitória, só vitória, só bênção. Existem muitas bênçãos na palavra de Deus, mas a palavra precisa nos cortar como o velho homem. Ela produz feridas na nossa alma. Há coisas que eu leio na Bíblia que doem a minha alma, porque elas expõem o meu erro. Quando eu não perdoo alguém e eu leio a oração dominical, eu sou ferido pela palavra. Ela me machuca.
se eu cobiço alguma coisa, a palavra me machuca, porque ela diz que eu não devo cobiçar. Se eu me irrito sem motivo, se eu fico irado sem um motivo justo, a palavra me fere, porque ela diz que eu sou réu do juízo se eu me iro contra o meu irmão sem motivo. A palavra, ela produz vários cortes em nós, porque ela é uma espada. Quando ela sai da boca de Jesus, ela sai cortando tudo que tem pela frente. Quando uma palavra está sendo ministrada aqui no altar, é a palavra de Deus. E se não for, você tem que fazer exatamente o que está no versículo 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, não há luz neles. Esteja atento ao que é pregado. Esteja atento àquilo que você ouve no rádio e na televisão. Esteja atento. Seja como os crentes de Bereia. A palavra precisa nos ajustar para chegarmos no céu. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Você se corta menos quando você está bem um pé na frente do outro, porque o caminho é estreito. Quando você está aqui, é até uma coisa lógica, né? A área do seu corpo, né, está menos exposta. Se estivesse tendo um tiroteio aqui, o que acontece? Todo mundo já se joga no chão. E você diminui a área de perigo, né? Você diminui a área de exposta à arma, às balas. Então, quando nós estamos no chão, quando nós estamos humilhados na presença de Deus, é quando a palavra menos nos machuca, porque nós estamos vivendo nas margens. E como diz o pastor William, quem vive fora das margens da Escritura é marginal. As palavras não são minhas. Esta frase é do pastor William. Quem está fora das Escrituras, quem está fora das margens das Escrituras é marginal. Depois que eu ouvi isso, eu nunca mais esqueci. Que nós vivamos à margem das Escrituras. Quanto mais alinhados com a palavra de Deus, menos feridas elas vão nos provocar. E nós precisamos verdadeiramente morrer para a nossa velha natureza, para que possamos viver exatamente como a palavra nos ensina, a sermos servos que não fazemos apenas aquilo que nos é mandado, porque isso nos tornaria apenas servos inúteis. Que nós possamos fazer além, que nós possamos viver com intensidade o que a palavra nos ensina, o que a palavra nos mostra, que possamos abrir mão da nossa própria vontade em nome daquilo que o Senhor deseja e quer para nós. Só a palavra, só a Escritura, disse o voltemos à palavra de Deus, porque tem muita coisa querendo ocupar o lugar da palavra, querendo acrescentar a palavra, Eu me lembro que uma vez, eu já vou encerrar, eu preguei uma mensagem que falava sobre redenção. E nós usamos o texto em que Moisés, saindo do Egito, orienta o povo a pintar os umbrais da porta com o sangue de um cordeiro, de um animal que foi degolado naquela noite de terror no Egito, onde todos os primogênitos morreram. E aí, a orientação de Deus para Moisés é: pegue o sangue e bote na porta. Glória a Deus! Quem pegava o sangue e botava na porta, não morria. Quem não botasse o sangue na porta, morria. É simples. Não tem dificuldade com a Bíblia. A Bíblia é bem direta, bem prática. O livro é objetivo. E aí, não adiantava ter uma porta bonita. Se a porta tivesse sem sangue, morria. Não importa se era uma cortina ou uma porta de bronze, sem sangue, morria. Aleluia.
Não adiantava colocar purpurina, ouro, cravar a porta de brilhantes, sem sangue, morria. Então a gente precisa da palavra. Todos os outros enfeites, adornos não vão fazer absolutamente nenhuma diferença na tua redenção. Sem o sangue é morte. Sem o sangue do Cordeiro é morte. Sem a luz da palavra é trevas. É objetivo assim. É duro assim. É uma espada aguda saindo da boca de Jesus assim. Não podemos negociar com a Escritura. A única coisa que nós podemos fazer é aceitar a Escritura tal como ela é. Ela não vai adaptar-se a nós. Nós precisamos nos adaptar a ela. Amém? Aleluia, glória a Deus. Queria contar essa noite. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor Jesus, aceitar? Muitas das vezes somos frequentadores, não temos um compromisso com o Senhor, temos que ter um compromisso com a palavra, com Deus. Amém? Precisamos estarmos firmes com o Senhor. Queremos buscar a sua igreja. Nós somos meros frequentadores, admiradores, achando bonito, né, o culto, achando bonito essa liturgia, essa mensagem pregada, mas ainda não conhecemos como Ele é. Muitas das vezes não nos aproximamos dele. Nós precisamos, verdade, estar bem pertinho dele, sentir Jesus. Amém? Então, se tem alguém que quer se reconciliar com Jesus, vem aqui à frente, nós vamos levar o Senhor para o hino. Vou levar o Senhor para o hino congregacional 396. E se tem alguém que quer se reconciliar, pode vir à frente. Nós vamos levar o Senhor para esse hino e logo estaremos encerrando. Amém? Dando os anúncios. Amém? 396. Amém? Aquele que desejar no seu coração se reconciliar. Essa crente, muitas vezes, irmão, nós somos até crentes, membros, mas também não aceitamos ainda Jesus. Acredita? Porque o comportamento não muda. É mesmo batizou, passou pelas águas, mas o comportamento não mudou. E se não mudou, precisa se reconciliar. Então vamos levar o seu conhecimento, os irmãos, quem quiser se reconciliar com o Senhor, vem aqui à frente. 396.
amor que nunca foi sondado, me salvou o amor de agora, viu, por vocês, viu? Quero ver o prestígio. Olha lá, hein? Olha o compromisso. O importante é que o pessoal venha. A presença é importantíssima, né? Quem foi que recebeu aí a palavra? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus Pai, Deus soberano, em nome de Jesus, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, Deus, para te agradecer, meu Pai, pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz. Deus, em nome de Jesus, que possamos pôr em práticas, ó Deus, obedecendo ao Teu querer, Deus, que Tu venha, ó Pai, nos dar uma semana de paz, debaixo das Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, dá-nos o livramento, cobre-nos com Teu sangue, Jesus. Que Tu possa, Pai, em nome de Jesus, nos encher cada vez mais da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que Tu possa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, fazer, ó Pai, de nós cada vez mais instrumentos nas Tuas mãos. Abençoa cada família aqui presente, Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai, cada sacerdote, Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor, de como, ó Pai, conduzir, ó Pai, a nossa casa, Senhor. Que Tu esteja presente conosco cada vez mais no nosso cotidiano, na nossa vida, Pai. Que Tu possa nos fazer mais do que vencedor, segundo a Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por tudo. Eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. A igreja diz amém. Receba a bênção apostólica. Aleluia, glória a Deus. Eu quero saudar a igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos agora abençoar, receber a bênção apostólica. Eu quero dizer para você, abre o teu coração. Porque Jesus é contigo, o Espírito Santo de Deus. E o amor de Deus, o nosso Pai amado. E a graça salvadora de Jesus Cristo. E as doces divinas consolações do Espírito Santo de Deus. Seja com toda a igreja do Senhor. Não só aqui, mas em toda a face da terra. Abençoando, meu Deus, enaltecendo,
engrandecendo a tua igreja, os teus filhos, e a igreja diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Tenha uma boa semana de paz.